porque o senhor escreveu um artigo muito bonito para o Jornal da Cidade, do Zé Paulo. E estava escrito lá, o senhor, dando a sua opinião sobre essa caçada, né, do Lázaro, e o senhor disse: eu não chorei a morte do Lázaro, como também não chorei a morte das suas vítimas. Como é que o senhor analisa isso? Bom, eu não chorei com lágrimas de crocodilo. Só que mais nós vimos nesse episódio Lázaro. Primeiro, eu coloquei lá que alguns, não são todos, mas alguns órgãos de imprensa, né, tanto aí televisão, canal de YouTube, não sei o que, etc., adoraram o episódio Lázaro. Por quê? Porque eles pegaram... É na audiência, né? Pegaram um enredo com os artistas, com os atores, tudo ali, tudo de graça, para eles transmitirem, ficar a tarde inteira, 3, 4 horas, falando de Lázaro, que você não aguentava mais, e chegava de noite e falava de Lázaro, 2, 3 horas, né? Então, quer dizer, para eles isso era ótimo. Eles criaram na população, foi inconsciente, não, eles criaram na população este sentimento, dessa palavra que você usou, de caçada, né? Quer dizer, de serial killer, criaram toda essa coisa em volta, de forma a preparar um desfecho que eles estivessem todos ali para poder depois emitir suas opiniões. Então, quando eu digo isso, eu digo por quê? Porque nós temos que analisar tudo que está em volta disso com serenidade, para não cometermos erros de induzir pessoas também a pensar de maneira errada. Primeiro, a questão de ser vítima da sociedade. Né? Então, no artigo você não tem tempo de falar tudo isso, embora você disse que o nosso tempo também já está indo, né? Mas vejam bem, quem escreveu isso foi uma deputada do Pará. Gente, eu discuto muito a questão de meritocracia, mas se de repente eu hoje sou advogado, eu hoje sou oficial da Polícia Militar, eu hoje sou diácono da igreja, eu fiz uma faculdade, eu fiz um mestrado, e quem olhasse para mim lá petitinho, no meio de 9 filhos, com o pai ganhando um salário mínimo e tudo pobre, tudo ali e tal, vai ser que vai virar bandido também, Então a gente não pode partir desse princípio. Agora eu também não posso achar, porque eu saí dali, então eu sou bambambam. Então a primeira coisa é essa. Tem muitas pessoas que sofreram como Lázaro, quando crianças, foram pobres, que foram perseguidas, algumas até sofreram, e que não enveredaram pelo lado do crime. Exatamente. Ontem eu vi uma entrevista, o cara dizia assim, ele não era um maníaco, né? Até que prova o contrário, ele não tinha problemas mentais, para dizer assim, não, realmente... Não, ele estava muito consciente de tudo que ele estava fazendo, das opções que ele fez, né? Pelas quais ele sabe que teria que pagar. Entra uma outra coisa que também não deu tempo de falar no artigo. Sistema penitenciário brasileiro é o caos. Porque ele, na carta, quando eu digo que ele dá quase que um salvo-conduto para os policiais militares, e essa carta foi lida pelo Cabrinho no domingo à noite, que a família concordou que a letra era dele, que realmente era o pensamento dele, e a esposa, que é atual, não é ex, mas ela falava claramente, não, isso aí realmente é o pensamento dele, eu não me entrego. Se preciso for, eu me mato. Então, quer dizer, eu não vou me matar, mas se a polícia vier me cercar, eu vou atirar na polícia. Então, quer dizer, essa é a primeira coisa que nós precisamos pensar. E outra coisa, e a polícia também é muito criticada, a polícia legalista também, né? Porque ela tem que defender a sociedade, mas também tem que se autodefender também. Agora, se o bandido partir para cima... Ali existem, né, várias questões que eu digo assim, quer dizer, talvez você não entenda isso que eu vou falar, mas quer dizer, são as excludentes da criminalidade que a gente precisa pensar. Quais são essas excludentes? Por exemplo, se um médico corta a tua barriga, ele está cometendo uma lesão corporal. Tem todos os coisas que não é lesão corporal. Só que naquele caso existe um excludente, por quê? Porque ele está no exercício regular da sua profissão, do seu direito. Então, tá ali. Existe lá o estado de necessidade, que não é o caso de explicar, existe o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. O estrito cumprimento do dever legal e defesa, nesse caso, confunde quando, por exemplo, eu estava citando aqui no início do programa, a lei diz que eu tenho que respeitar o direito de ir e vir das pessoas. Como é que eu prendo a pessoa? Então, eu estou desrespeitando esse direito. Não, mas aí eu estou cumprindo um dever legal meu, de te prender porque você cometeu um crime, está em flagrante, etc. Então, isso é um excludente de criminalidade. E a legítima defesa é quando eu estou sendo atacado, quando eu posso ser ferido ou morto. Então, para mim, que isso não aconteça, eu vou agredir aquele que está me agredindo.
Agora, tem uma outra coisa que devemos olhar nesse sentido aí. Primeiro, está no meio do mato. Eu capturei, junto com os policiais de Franca aqui, que estava indo pelo mesmo caminho do Lázaro, um tal de Decizinho aqui em Franca, isso há mais de 25 anos atrás, também no mato. Então, os caras no mato é muito difícil. Toca, árvore em cima, não é tão simples. Rios, para não deixar rastro, etc. E tal. Então, primeira coisa, eu fui pegar uma cena de um filme que até é uma comédia, chamado Loucademia de Polícia, que todo mundo já viu. Eu não sei se vocês já viram essa cena, eu não vou lembrar nome de ator, mas onde eles estão num circo, todos os policiais norte-americanos ali, né, da SWAT, não sei o que, etc. E tal, e tem uma cabeça branca que é o ator famoso, e eu não sei o que ele fala, que um policial dispara a arma acidentalmente. O barulho do tiro faz com que todos os outros atirem. É assim que funciona, não adianta. Você está ali com a sua adrenalina, o seu emocional. Você escutou um barulho de tiro, vai tudo ao mesmo tempo. Então, aí entra então aquela questão de se analisar se houve ou se não houve excesso. Aí entra a questão de se analisar se a polícia tal ou não está bem preparada. Então, essas questões eu coloco ali justamente para dizer que a gente tem que ter muita serenidade ao olhar para tudo isso. Né? A forma como foi feito, poderia talvez ter sido feito diferente, né? Poderia ter sido feito diferente, mas agora aqui não é o caso de querer crucificar. Mas a ocasião criou todo esse clima, né? Que levou, infelizmente, a um desfecho que não seria o desfecho que a gente gostaria, que seria o esperado. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Que de repente, às vezes, a pessoa pagar por aquilo que ela fez na cadeia é muito pior do que, às vezes, morrer. Exatamente. Às vezes a pessoa não, tem que pagar. Você vai pagar pelo que você fez. Né? Teria que pagar pelas mortes de crianças, de famílias, de esposas, de maridos e de tantas outras coisas que a gente não sabe. E geralmente também existe a lei lá dentro, né, entre os próprios presos, né, dependendo do crime que ele cometeu, os presos lá vão. É por isso que ele falou, ele sabia disso. Exatamente. Ele sabia disso. E como o nosso sistema propicia que, infelizmente, a gente pode dizer sem medo de errar, porque eu faço parte da pastoral carcerária, a reeducação não acontece. Nós sabemos, é muito difícil uma pessoa ser realmente reeducada, falar que ela vai sair de uma penitenciária melhor do que entrou. Tem exceções. Mas convenhamos, quem conhece a cadeia por dentro, como eu conheço como policial e conheço como agente pastoral. Então eu sei como é que funciona. Bem, só para a gente encerrar, eu vou fazer um trocadilho aqui, uma piadinha, entenda quem quiser, mas que esse caso do Lázaro teve muito mais holofote do que o verdadeiro Lázaro, né? Que Jesus tirou do túmulo depois de 3 dias, né? O pessoal está brincando aí hoje, fazendo 3 dias, 4, né? Será que ele vai sair ou será que ele não vai sair? Mas a gente diz assim porque nós somos defensores da vida. A nossa igreja defende a vida. Mas o catecismo da igreja e inúmeras passagens bíblicas nós vemos que às vezes na luta, o Antigo Testamento está recheado disso, né? Às vezes acaba acontecendo a morte. Mas o nosso Deus é o Deus da vida, nós defendemos a vida. Por isso que eu falei, o desfecho que a gente gostaria que tivesse tido no caso do Lázaro é que ele tivesse sido preso. Mas foi impossível, porque ele atacou a polícia, ele feriu policiais, já tinha ferido antes. Então, quer dizer, ele não quis ser preso. Ele não quis. Porque, veja bem, eu estou estendendo muito, mas isso eu teria que falar. Imagino que ele também não queria holofote, não. Porque se ele quisesse holofote, era muito simples. Ele estava na casa da sogra. Era da sogra? Foi a sogra, né? Diz que era da sogra. Né? Dizem que foi, né? Uma brincadeira de novo, né? Bastaria ele dar um telefonema. Desculpa, mas eu vou usar o nome. Para a Rede Globo. Dizer, eu estou aqui, quero me entregar, mas eu quero que vocês venham e que tragam a OAB, que tragam a Defensoria Pública, que tragam os direitos humanos, que tragam a ONG, não sei o que, etc. Tal. Eu estou em tal lugar, mas vocês vêm rápido antes que eles descubram. A hora que a Globo tivesse ali tudo filmando para ela, chama a polícia. Se entrega. Ele não quis, ele poderia ser. Mas é porque ele sabia, né, o chumbo grosso que vinha, ele né? não quis fazer isso, né? Então,